Conexão Energias, a sua ligação com a energia. Fala, energista! Esse é o Conexão Energias, o podcast da sua ligação com energia. Maravilha! Estamos no nosso segundo episódio, gente. Vamos lá, então. Me diz uma coisa. Você viveria sem energia elétrica? Tá, você até viveria. Mas a sua vida seria um saco, viu? Cheia de limitações, você não ia ter acesso a nada. Se hoje você tem um celular que fica ligado 24 horas por dia, nós podemos dizer que você usa energia elétrica 24 horas por dia, não é mesmo? Pensa eu, gente, que chego a carregar ele umas 2 vezes por dia. Meu Deus. Mas essa é a ponta do iceberg. Tudo é movido, é criado através de energia. Então, é por isso que hoje eu vou trazer aí os primeiros conceitos do Energias, da linguagem da energia. Vamos começar do pré-escolar, né? Do básico, partindo da premissa aí do nivelamento. Energia elétrica. Como começar? Vamos lá. Se você pegar um fiozinho de metal, ele tem umas partículas soltas, que nós chamamos de elétrons. Se você empurrar essas partículas, elas vão começar a andar dentro do metal. E quando elas começam a andar, isso significa que nós temos uma corrente elétrica. Mas como empurrar esses elétrons? Quando nós temos uma energia em movimento, nós temos energia cinética. E assim como quando se tem o vento em movimento, você pode usar ele para empurrar alguma coisa. Quando você tem cargas em movimento dentro de um fio, quer dizer que você deu energia em movimento para elas. Então, você pode retirar a energia para fazer alguma coisa, né? Acender uma lâmpada, carregar seu celular, enfim. Bom, então nós temos energia cinética, energia de movimento, temos também energia potencial, energia armazenada. Olha o exemplo da hidrelétrica. A água fica armazenada em um reservatório e, através da gravidade, a água vai se mover para baixo, né, por um circuito hidráulico, e assim nós teremos a energia cinética, ou seja, a energia de movimento, para depois utilizar ela como energia mecânica e transformar em energia elétrica. Tá, então vamos lá. Como que nós geramos energia? Tem vários jeitos, tá, gente? Mas, para entender a forma mais comum de gerar energia no mundo, basicamente, pensa assim, se você pegar um fio de cobre, que cobre conduz bem a corrente, né? E aí você enrola esse fio, você cria uma espira. Se você sacudir esse fio perto de um ímã, você vai ver que, por motivos magnéticos, as cargas vão ser empurradas dentro do fio e vai aparecer uma corrente elétrica ali. O nome desse fenômeno é a nossa querida indução eletromagnética. Então, ao invés de sacudir com a mão, você pode utilizar uma coisa para fazer essa espira se mexer. Se você prender essa espira no eixo de um catavento, por exemplo, quando o vento bater nas pás, vai girar esse eixo, e se você tiver um ímã próximo da espira, ou várias espiras, né, que seriam as bobinas de um gerador, você vai gerar uma corrente ali, certo? Então, a ideia básica de gerar energia é essa. Em mais de 90% dos casos aí, tá bom, não sei se é 90%, mas deve ser algo nesse sentido, o princípio de geração de energia é girar uma argola de metal perto de um ímã. O que muda é a forma como nós vamos empurrar essas pás para que esse fenômeno aconteça, para girar esse eixo e toda a mágica.
Beleza? Então, a grande maioria das usinas funciona dessa forma. Por exemplo, a hidrelétrica, que a gente já tinha comentado dela antes. A água sai lá do reservatório, passa pela turbina e essa turbina tem as pás. E quando a água passa por elas, essas pás vão girar, fazendo com que a energia elétrica seja gerada ali através do gerador, que é basicamente as espiras e os ímãs. E quanto maior for a diferença de altura lá do reservatório até as turbinas, e também quanto maior for o fluxo de água, né, quanto mais vazão eu tenho, mais energia nós teremos em uma hidrelétrica. No caso da energia eólica, é o vento quem vai mover as pás, né? O fluido, o ar, ele tem uma densidade menor do que a água, é claro, né? Mas o Brasil é um país campeão em geração eólica. Nós temos aí ótimos ventos, inclusive estou agora falando no mês de agosto, entre agosto e setembro, aí nós temos a grande safra de ventos, então a gente está batendo recorde atrás de recorde de geração eólica. Então a produtividade dos nossos aerogeradores, combinada com os nossos ótimos ventos, faz com que nós tenhamos hoje uma energia eólica com a melhor qualidade do mundo. Para usinas a biomassa, nós temos um combustível, né, que é uma matéria orgânica que pode ser transformada em energia. O bagaço da cana-de-açúcar, por exemplo, né, como é que funciona? A gente pega o bagaço, joga nas pás da turbina. Brincadeira, gente. O bagaço e qualquer outra matéria orgânica vai ser queimada. E com esse processo aí de combustão, ele vai aquecer uma água que vai estar passando por uns tubos, né, onde aquela matéria está queimando e ali a gente tem uns tubos com água passando. Então, essa água vai ser aquecida e vai ser transformada em vapor. E esse vapor vai empurrar as pás da turbina e toda a mágica acontece novamente. Isso é o que acontece nas termoelétricas, basicamente, tá? Nós queimamos um combustível, primeiro obtemos a energia térmica e depois a energia elétrica, né? O nome de estudo, termoelétrica. E na nuclear, gente, é a mesmíssima coisa, tá? A diferença é que a forma de obter o calor é através da quebra aí dos núcleos de átomos de urânio, né? Claro que com 10 gramas de urânio você consegue gerar mais energia do que, sei lá, com 1 tonelada de carvão. Mas aí entra toda uma questão que não é o objetivo desse nosso episódio, tá? Vamos deixar para uma próxima discutir energia nuclear. Vamos falar da energia geotérmica. A energia geotérmica é o mesmo princípio, tá? Só que nesse caso se utiliza o calor da terra para aquecer essa água e assim vai mover as pás da turbina com esse vapor. Inclusive, na série com o Zac Efron, que eu postei no meu Instagram quando ela foi lançada, lá na Islândia eles assam bolo, cozinham ovo no chão, gente. É sério, é incrível. E é claro, né, que somente alguns países têm essa fonte disponível, o que não é o caso do Brasil, tá? Repito, o Brasil não tem energia geotérmica que seja, né, claro, suficiente para gerar energia elétrica. Claro que existem aí piscinas naturais, aquecidas e tudo mais, mas é um calor muito baixo para se gerar energia elétrica. Isso vai se aplicar a países que estão próximos aí de divisas entre placas tectônicas e nós estamos aí bem no meio de uma placa tectônica, né? Então, mas é uma fonte bem interessante, é uma fonte renovável, né? Energia das marés. A energia das marés é a mesma coisa que a hidrelétrica, né? O princípio de funcionamento é utilizar uma barragem para armazenar a água enquanto a maré sobe.
Aí a maré desceu, você vai esvaziar esse reservatório que foi formado e aí através das turbinas que vão passar aí por essa barragem, né, quando a água for descer, vai ser gerada energia. Funciona aí em locais que tem grandes diferenças de marés. Eu acho que aqui no Brasil, se eu não me engano, no Maranhão, tem um ponto bom para ter esse tipo de geração. Só que o que acontece? Os impactos aí ambientais e o custo-benefício ainda não compensam a gente construir uma usina dessa. Mas a energia dos oceanos, ela pode ser aproveitada também através das ondas e através das correntes também e tudo mais. Mas das ondas é um caso legal porque nós temos aqui no Brasil a usina lá do Porto do Pecém, lá no Ceará. É uma usina pequena, ela tem 50 kW e ela utiliza o movimento das ondas para bombear a água para as pás de uma turbina Pelton. Pelton é uma turbina utilizada para grandes quedas d'água e pequenos volumes. Então, outro dia a gente pode falar um pouco mais desse projeto aí, né? Um projeto pequeno que custou bem caro, mas talvez seja uma forma aí de geração para ser mais estudada no Brasil. A energia solar, ela não entra nesse grupo de mover as pás, né? Ela é uma energia gerada através do efeito fotovoltaico, que é onde os fótons da radiação solar vão ser capazes de movimentar os elétrons do material semicondutor, né, da célula fotovoltaica, né, de uma camada para outra. Então, esse é o princípio básico aí de funcionamento da fotovoltaica. Enfim, cada uma das fontes tem as suas vantagens, tem as suas desvantagens, né? O que acontece é que cada lugar vai ter mais viabilidade para explorar uma fonte ou outra, né? Dependendo do que for mais abundante para aquele lugar. Por exemplo, onde tem um vento ideal para energia eólica, é claro que você não vai lá implantar uma biomassa, né? Se você tem energia disponível aí, mais barata. E o Brasil, a gente sabe que ele tem bacias hidrográficas muito ricas, então por isso que a energia hidrelétrica sempre teve uma maior participação aí na nossa matriz. Mas o ideal mesmo, assim, é utilizar a complementariedade energética, né? Nossa, complementariedade. Fala 3 vezes rápido. Complementariedade, complementariedade, complementariedade. Nossa, fui bem. E aí, quando você tem essa complementariedade energética, quer dizer que você faz uma união de fontes. E aí, além de uma poder gerar energia em um momento onde a outra não é capaz de gerar, nós não criamos aí uma dependência de uma só fonte. Como teve uma seca, né? E aí a gente só tem hidrelétrica. E aí o que acontece? Elas não vão conseguir suprir a demanda. E a gente tem um caso clássico aqui que aconteceu no Brasil, no racionamento de 2001, né? Quem lembra? Então, é muito importante utilizar aí várias fontes diferentes para suprir a demanda de um país, né? Que essa que é a função do nosso governo. É justamente isso, garantir o suprimento de energia para o país com segurança. Mas isso também já é assunto para um novo podcast. Eu agradeço você que está aí, que me ouviu até agora. Manda uma mensagem aí se você chegou até o final desse podcast, que eu acho que ele até ficou meio chato, viu? Mas eu achei importante, assim, trazer essa introdução, até para a gente ter uma sequência lógica de assuntos, né? Eu espero que você tenha gostado e nós nos vemos aí no próximo episódio. Um beijão! Conexão Energias. A sua ligação com a energia.